João, capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: "A quem vocês estão procurando?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Então Jesus lhes disse: "Sou eu." Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disser: "Sou eu," recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: "A quem vocês estão procurando?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Então Jesus disse: "Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora." Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: "Não perdi nenhum dos que me deste." Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Guarde a espada na batalha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu?" Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo e sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então, Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é o que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Neste capítulo 18, encerra o momento de Jesus no cenáculo. Ele se levanta e vai para o jardim, para o Getsêmani com os seus discípulos. Ele vai viver muitas dores, antes mesmo de viver a dor da cruz. A dor da solidão, porque os seus discípulos no Getsêmani não perseveraram, não vigiaram e não oraram e caíram no sono. A dor do abandono na hora em que os discípulos correram. A dor da traição de Judas. A dor da negação de Pedro. Foram muitas dores, mas como está escrito, ele foi conhecido como homem de dores, por isso ele conhece a sua dor também. No próximo capítulo estaremos indo para a cruz do Calvário. Não deixe a sua leitura semanal, a sua leitura diária. Que Deus te abençoe.